Muito bom dia a todos novamente. Bom dia. Bom dia também a quem nos assiste e nos acompanha pelas mídias digitais. Sejamos todos bem-vindos, então, ao nosso trabalho de Evangelho, Vibrações e Paz. É muito bom, né, estarmos aqui reunidos com vocês, porque a cada domingo que nós venhamos aqui nesse trabalho, nós vamos nos sentindo cada vez melhor, né? Não é assim, por exemplo, chegar no primeiro trabalho, vai, toma um passe, nossa, já estou curado, já estou bom, né? É uma coisa aos poucos, gradativa, e depende somente de nós, tá? Ninguém deve pensar assim, eu vou tomar um passe porque Jesus vai me curar. Não, Jesus nos ajuda. Jesus traz toda a espiritualidade aqui para nós, para nos ajudar, não só nos passes, né, no tratamento de equilíbrio, de saúde, mas depende de quem? Depende de Jesus ou de quem? Não estou ouvindo. Depende de cada um de nós. Nós temos essa oportunidade bendita de estarmos num trabalho desse. Então, tudo o que recebermos, né, devemos colocar nos corações e ao sair daqui, aí sim, aí vem a fechada no trânsito, vem alguém na rua que nos provoca, é aí que nós vamos crescer moralmente e espiritualmente com os ensinamentos e todo esse trabalho de passe das equipes espirituais aqui presentes. Então, ponha isso em mente, por favor. Depende única e exclusivamente de mim, de cada um de nós. Tá bem? Então vamos aos nossos avisos, nossos recados. Por favor, desliguem seus aparelhos celulares. Vamos fazer isso agora, antes do início do nosso trabalho. O Paz e Amor em Jesus está iniciando uma campanha sobre camisetas. É uma campanha das camisetas da solidariedade. Essas camisetas estão em exposição na livraria e estão à venda também na nossa livraria. Quem quiser adquirir para ajudar a Casa de Paz e Amor em Jesus a adquirir financeiramente forças, né, para atender às nossas necessidades junto à nossa assistente social. É uma maneira que o Paz e Amor em Jesus coloca bons produtos, boas camisetas, e vocês comprando nos ajudam a nossa assistente social. Prato do dia, paeja caipira, tá? Mas é para o final dos trabalhos lá fora à venda. Nós temos a nossa casa co-irmã, que fica em Guaianazes, a Caspage. A Caspage está precisando de voluntários, tá? Para as seguintes áreas: pediatria, clínico geral, educador para a mocidade e educador para evangelização infantil. Quem daqui presente puder nos atender, é um trabalho voluntariado, não é todos os dias. Maiores informações, por favor, se dirijam à nossa livraria. A Caspage necessita principalmente nos serviços de pediatria e clínico geral, tá? Quem conhecer alguém, ou alguém de vocês que queira estar presente nos ajudando, ou você mesmo que nos assiste pelas mídias digitais, por favor, o telefone da nossa casa é 2296-8080 e o nosso site www.pazeamor.org. Lá nós encontraremos
todas as informações. Muito bem, nós teremos agora em setembro, no dia 21 de setembro, das 9 às 5 horas da tarde, a nossa Feira da Solidariedade. Então, dia 21 de setembro. 21 já está aí, né? Quando a gente vê, já chegou. Preparem a sua agenda, venha com os filhos, com a família, traga a sogra. Traga a sogra, né? Faz uma média com a sogra, com o sogro, né? Traz aqui que vai ser uma diversão, vai ser muito gostoso, uma confraternização. Música ao vivo, alimentação, bazar, brechó e muito carinho, muito amor entre vocês e trabalhadores da casa. Os trabalhos de hoje vai transcorrer da seguinte maneira: leitura da mensagem, Luciane. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, Silvia. Silvia, prece inicial. A leitura do Evangelho é com a Lúcia. Vibrações gerais dos passes e das águas com a Dona Ivete. Prece final com o André. E hoje o tema da palestra é a evangelização espírita. Quem vai ministrar para nós é uma querida amiga, trabalhadora aqui da casa, Gisele. Um bom trabalho a todos nós, que Jesus sempre nos abençoe. Bom dia. A mensagem de hoje vem do livro Palavras de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Capítulo 43. Vinde a mim as criancinhas. Na urna do coração infantil reside a decifração dos inquietantes enigmas da felicidade sobre o mundo. Como esperar o aprimoramento da humanidade sem a melhoria do homem? E como aguardar o homem renovado sem o amparo à criança? Bom dia a todos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. Deixai vir a mim os pequeninos. Item 1. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus, versículo 8. 2. Então lhes apresentaram os meninos para que os tocasse. Mas os discípulos ameaçavam os que lhes apresentavam. O que vendo Jesus levou-o muito a mal, e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo-os as mãos, sobre eles os abençoava. Marcos, versículo 10, 13, 16. Bom dia. Bem-vindos a todos. Vamos agora fechar os nossos olhos, respirar profundamente, permitindo que assim nosso pensamento, nosso coração fique mais equilibrado, mais tranquilo, nos preparando para o trabalho de hoje, permitindo que assim nossos amigos espirituais, os nossos mentores, possam agir da maneira mais tranquila, mais eficaz em nós, para que possamos aproveitar mais um dia, né? Mais um dia, mais um recomeço, mais uma oportunidade de crescimento, de amor, de desenvolvimento. E que possamos, assim, ter um domingo abençoado, uma semana abençoada, até o próximo encontro. Que assim seja, graças a Deus. Nossa. Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe, todos que estão aqui no salão, todos que estão em casa, que possamos ter uma ótima manhã de domingo,
uma manhã fria, mas que os nossos corações estão aquecidos, estão quentinhos e reconfortantes, porque essa casa nos acolhe, é o nosso porto seguro, é o nosso oásis nesse mundo aí de fora, onde a cada entrada aqui nós possamos respirar, possamos nos aquietar, nos refazer e, principalmente, nos reabastecer, né? Bom, meu nome é Gisele, eu participo da evangelização do domingo, eu sou evangelizadora do maternal, já passei por outras, pelo B, pelas outras ciclos, e eu gostaria de convidar principalmente as crianças que estão aqui, que possam subir, possam participar dos encontros. Muitas vezes elas ficam com vergonha, muitas vezes elas não querem desgrudar das mães, dos pais, mas eu tenho certeza que elas vão se sentir muito bem acolhidas, muito bem protegidas, e elas vão levar um conhecimento, a sementinha de Jesus nos corações, para os conflitos que estão aí fora, né? Saber diferenciar o certo do errado, saber diferenciar o que seguir, o que fazer. E é de pequenininho que eles aprendem, e eles aprendem. Prova viva é que, não sei se tem pais do maternal aqui, mas é encantador. Você vê uma criança de 2 anos entendendo os ensinamentos de Jesus e aplicando, muitas vezes até corrigindo os pais. Então, fiquem espertos também. Bom, hoje eu vim falar sobre a metodologia que a gente utiliza na evangelização e que um mestre muito amado, muito querido, nos ensinou. Nós vamos falar sobre as parábolas de Jesus. E por que Jesus falava por parábolas? Bom, se eu chegasse aqui e falasse com vocês em japonês ou em outro idioma, a maioria não ia entender. Ou, se um professor, um mestre de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, enfim, fosse dar aula para o jardim da infância, para a educação infantil, só que com o mesmo vocabulário. Será que, mesmo com todo o conhecimento de educação que ele tenha, será que ele ia ser entendido pelas crianças? Será que ele ia ser compreendido? Será que a lição dele, ou as crianças não iam dar nem atenção no que ele está falando? Então, Jesus, ele utilizava. Aqui tem um exemplo. E juntou-se a muitos ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou a toda a multidão, estava em pé, e falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: eis aqui o semeador saiu a semear. E chegando-se a eles, os discípulos lhe disseram: por que razão falas tu por parábolas? Ele, respondendo, lhes disse: porque a vós outros vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, dos céus, mas a eles não lhes é concedido, porque ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Por isso é que eu lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: vós ouvireis com os ouvidos, e
e não entendereis, e vereis com os olhos e não vereis, porque o coração desse povo se faz pesado e os seus ouvidos se fizeram tardos, e eles fecharam os olhos para não suceder o que vejam com os olhos e ouçam os ouvidos, e entendem no coração, e se convertam, e eu os sares. Então, Jesus, ele era um mestre, ele era um contador de histórias. E ele sabia que aquelas pessoas que estavam ali, muitos não tinham o conhecimento, muitos eram analfabetos, e principalmente, muitos, eles eram politeístas, eles não acreditavam no Deus único. Então, por eles serem muito simples, Jesus utilizava das parábolas, dos ensinamentos, de forma simples, didática, lúdica, para levar o conhecimento das verdades do reino dos céus, dos ensinamentos do amor, da caridade, do respeito, e de todas as coisas que Jesus veio nos ensinar. Mas simples, de forma simples e de forma muito didática. Mas quando Jesus fala... Só um minutinho. Nem os que acendem uma luzerna metem debaixo do alqueire, mas põe-na sobre o candeeiro, a fim de que ela dê luz a todos os que estão na casa. Mateus. Ao mesmo tempo que Jesus ensinava e incentivava a divulgação da fé raciocinada, das verdades do reino de Deus, estranhava-se quando ele falava por parábolas. Em uma conversa, os discípulos perguntaram, e Jesus lhe disse, porque a vós outros é dado saber os mistérios de Deus, mas a eles não se lhe é concedido, porque ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. E ao que não tem, até o que tem será tirado. E o que significa colocar a candeia debaixo do alqueire? Para quem não sabe, candeia é uma espécie de lampião. Então, um lampião é para iluminar. Um lampião é para clarear o ambiente. Então, se você tem um lampião e coloca, ele usou essa metáfora, colocar embaixo da cama ou embaixo sobre de candeeiro, sobre uma coberta, aqueles que entram não veem. E então Jesus quis dizer assim, que é para a gente divulgar o Evangelho, todos aqueles que estão aqui, levar a palavra, levar o conhecimento para todas as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, por que Jesus falava por parábolas? Ao que tem são os judeus. Eles possuíam o conhecimento do Deus único. Eles estavam preparados para receber os ensinamentos de Jesus. Então, quando Jesus fala aos que têm, quer dizer que aqueles que já possuíam conhecimento do Deus único, a eles serão acrescentados. Acrescentado o quê? As verdades, seriam acrescentado o conhecimento, a luz e o crescimento espiritual. Aqueles que não têm, ele falava dos
dos politeístas, dos gentios. Eram as pessoas que cultuavam outros deuses, muitos deuses. Eles não tinham ainda conhecimento espiritual, evolução espiritual, no sentido de entender o que Jesus queria dizer. Eles não tinham conhecimento de que só tinha um Deus. Para eles existiam vários deuses da natureza, do trovão, da tempestade, e que os deuses eles castigavam. Então, eles adoravam, eles não tinham esse conhecimento do Deus único, de que Deus era Pai e criava tudo e todos. Por isso é que eles falam por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não entendem, porque eles não iam entender. É como o professor universitário. Se ele chegar numa educação infantil e um bebezinho está ali atrás, que eu estou vendo, uma fofinha, chegar para ela e falar, ela não vai entender. É a mesma coisa como ele falava com as pessoas. Então, elas não entendem. Agora, a maioria aqui, se Jesus falasse, já iam entender. Então, essa é a diferença. Luz e aprendizado. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência de quem recebe. E há pessoas que uma luz muito viva pode ofuscar. Então, não adianta eu falar para aquela nenezinha coisas difíceis, porque ela não vai entender. Mas se aquela nenezinha for lá para o maternal, sentar com a gente, lá no chão, e através das brincadeiras, dos fantoches, das atividades que a gente ensina e mostra, ela vai entender. Do jeitinho dela, da forma dela, e do jeito que ela precisa aprender. Mas não quer dizer que ela não seja mais evoluída que muitos daqui. Né? Então, idade também não quer dizer experiência. Sementeira plantada fora da época. Assim como a sementeira plantada fora da época não germina, as verdades físicas e morais vão surgindo com o tempo, segundo o desenvolvimento espiritual dos homens, de acordo com as suas épocas. Então, Jesus, ele ia explicando aos poucos. Ele ia colocando e ele falou, agora vos é dado esse conhecimento. No futuro, meu Pai enviará o Espírito da Verdade. E o Espírito da Verdade vos esclarecerá tudo aquilo que está encoberto. E hoje a gente sabe que a espiritualidade veio através de Kardec nos mostrar os segredos de tudo aquilo que precisa ser revelado. Jesus já nos mostrava, falava sobre a espiritualidade, sobre as muitas moradas, sobre as questões espirituais do espírito de elevação. Mas naquela época ainda não tínhamos o conhecimento necessário para entender o que Jesus queria dizer. Hoje, com o nosso conhecimento e com o nosso desenvolvimento espiritual ao longo das vidas, hoje nós temos a condição de entender, através da codificação de Allan Kardec, o que Jesus queria dizer. Através de cada questão, nossos questionamentos, através de perguntas e respostas, nós vamos ser esclarecidos. E também as questões futuras, né? Então, muitas coisas ainda não nos foram reveladas, mas muitas coisas irão. Hoje, nós temos esse conhecimento. X, um conhecimento, tanto. Se Jesus chegasse e falasse outras coisas para a gente também não ia entender. Outras coisas. E o que trazemos para os dias de hoje? Sobre as parábolas nos dias de hoje. E o que trazemos? Qual é o aprendizado que nós temos quando ouvimos a parábola dos talentos, por exemplo? Quantos talentos nós temos enterrados na terra? Ou no fundo da gaveta,
ou no fundo do armário, aqueles talentos que muitas vezes aprendemos quando éramos crianças ou com uma avó, aqueles talentos. Vamos colocar uma questão: estou desempregado. O que eu faço da minha vida? Não estou conseguindo emprego, não estou conseguindo uma recolocação, mas eu aprendi com a minha avó a fazer um pudim. Ah, mas é só um pudim. E se eu pegar esse pudim e transformar na minha fonte de renda? Será que esse talento que eu tenho de fazer pudim vai ser transformado? Será que esse talento que eu tenho em fazer marcenaria vai ser multiplicado? Ou aquelas pessoas que são financeiramente abastecidas, possuem uma riqueza, isso também é um talento. O que elas estão fazendo com esse talento? Elas estão frutificando? Elas estão colocando esses talentos da riqueza para todos, através de trabalho, através de recolocações. Não estou falando de doação ou de caridade, que isso é outra questão. Eu estou falando de colocar o dinheiro à disposição para ele frutificar. Então, através das empresas, através do trabalho, através das recolocações. Então, é uma forma da gente multiplicar os nossos talentos. E o que fazer para convidar alguém para vir aqui para o Paz e Amor? É só chegar lá, bater na porta e falar assim: então, vizinho, vamos lá? Ou que a gente é uma piada interna, né? Principalmente para quem é médio, fala assim: eu estou percebendo uma obsessão em você, eu acho que é melhor você ir lá para o Paz e Amor tomar paz. É assim que a gente fala? Não, né? Porque a pessoa vai sair correndo e vai falar, e nunca mais vai passar aqui na frente do Paz e Amor e de nenhuma casa espírita. Porque muitas pessoas já vêm com medo. Por falar nisso, tem alguém vindo pela primeira vez aqui? Lá no cantinho. Seja muito bem-vindo. Então, as pessoas já vêm com receio de entrar numa casa espírita. Você não pode chegar e falar assim: então, olha lá, ela já vai pensar que vai chegar aqui, vai ver espírito, vai ver não sei o quê, vai lá. Ela não vai. Então, como que nós devemos convidar? Através dos nossos exemplos, através das nossas atitudes, das nossas palavras, colocando o nosso ombro amigo, o nosso ouvido para ouvir, muito mais do que a nossa boca. Vamos cuidar daquele que está ali, você sabe que ele está precisando. Então, meu amigo, estou percebendo que você não está muito bem, o que está acontecendo? E assim você vai cativando essa pessoa para que ela possa estar receptivo ao convite, sem impor, sem julgamento e sem questionamento. Ela vai sentir no momento e falar: eu gostei do que você está falando, eu posso ir lá com você? Ou você pode, aí você convida essa pessoa. Porém, papais, mamães, vovós, titias, para a criança não é assim. Criança, até a nossa, digamos, maioridade, a nossa responsabilidade é trazer as crianças na evangelização. Eu quero que quando ela crescer, ela tenha opção. Ok, ela pode ter. Depois que ela tenha um exemplo, um conhecimento. A partir daí, ela pode ter discernimento para entender: eu não quero seguir isso aqui, eu vou seguir outro. Aí sim. Mas enquanto elas são pequenas, cabe a nós, pais responsáveis, a trazê-las todas as domingos ou nos sábados, né? Porque aqui também tem sábado, nos sábados também tem a evangelização, mas é para o público das assistidas, mas são todos bem-vindos também. Então, para as crianças, é muito importante estar em contato com a evangelização.
e parábola e evangelização e a metodologia. E o que tem a ver parábola com a evangelização? Tem tudo. O que nós utilizamos na metodologia da evangelização é o que Jesus nos ensinava, através de parábolas, através das atividades lúdicas, através dos exemplos, através do acolhimento. Então, essas crianças, elas vão ser como as pessoas na época de Jesus eram recebidas. Elas eram acolhidas. E falo, nós, da evangelização, estamos preparados para receber todas as crianças. E quando eu digo todas, são também aquelas que muitas vezes são esquecidas. São pessoas com autismo, são pessoas com questões emocionais, são pessoas com outras questões emocionais. Então, elas também estão preparadas para... Nós também estamos preparados para recebê-las. Parábola do semeador. Já estamos finalizando. Naquele dia, saindo Jesus da casa, assentou-se à borda do mar, e vieram para ele muita gente, de tal sorte que, entrando em uma barca, se assentou. E toda a gente estava em pé, na ribeira. Ele lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: eis aí o que saiu a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto à estrada. E vieram as aves do céu, e comeram-na. Outra, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha terra, e logo nasceu, porque não tinha altura de terra. Mas saindo o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Outra, igualmente, caiu sobre os espinhos, e cresceram os espinhos, e esses afogaram. Outra, enfim, caiu em terra boa, e dava frutos, havendo grãos que rendiam a 100 por um, outros a 60, outros a 30. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Ouvi, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não entende, vem o mal e arrebata o que semeou no seu coração. Isso é o que recebeu a semente junto à estrada. Mas o que recebeu a semente do pedregulho, esse é o que ouve a palavra, e logo a recebe com gosto. Porém, ele não tem raiz, antes é de pouca duração. E quando lhe sobrevêm tribulações e perseguição por amor da palavra, logo se escandaliza. E o que recebeu a semente entre os espinhos, este é que ouve a palavra. Porém, os cuidados desse mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e fica infrutuosa. E o que recebeu a semente em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto, e assim um dá 100, outro 60, outro a 30. Então, que possamos ficar com essas questões. Quem é o semeador? Quais os terrenos que estamos plantando? Quais as sementes que estamos colhendo e escolhendo plantar? Todos nós somos convidados a Jesus a semear. Nós somos os semeadores de Jesus. Arme-se de decisão e coragem, vossa falange. Mãos à obra. O arado está pronto, a terra preparada. Arai. Essa é a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigada a todos. Que Jesus nos abençoe e que possamos plantar muitas boas sementes a todos. Bom domingo. Agora, então, estamos todos preparados para recebermos a benesse do passe, não é? Então, nós vamos manter os nossos olhos, se possível, fechados, né?
mentalizando, tendo da nossa ótica espiritual esse quadro de Jesus, essa imagem maravilhosa, e que possamos imaginá-la. Jesus com seus braços abertos, com as suas mãos sobrepostas às mãos dos médiuns, para que possamos receber toda essa irradiação amorável de cura espiritual. Vibremos intensamente, e essa luz, ela vai partir do nosso coronário, alto de nossa cabeça. Recebemos essas irradiações amoráveis, iluminando toda a nossa parte cerebral, para que nós possamos captar os ensinamentos, para que nós possamos manter os nossos pensamentos equilibrados, voltados para o plano espiritual. No alto de nossa cabeça nós temos o cérebro também, né? Que possamos emitir sempre bons pensamentos. Passamos pela nossa parte frontal, onde nós temos, nesse centro de força, os nossos olhos. Vibremos intensamente para que todo esse nosso aparelho amorável, que é a nossa condição de visão, possamos mantê-la irradiada de fluidos amoráveis de cura. Nossas narinas, nossa boca, todos esses órgãos que mantêm a nossa respiração, a nossa fonação, que nossas palavras possam ser palavras equilibradas, cheias de paz, de harmonia, na maior parte do tempo, se possível. Não é? Vamos manter esse campo vibratório bem harmonioso, passando pela nossa garganta, laríngeo. No laríngeo nós vamos atingindo os órgãos da respiração. Essa luz continua abrangendo o nosso cardíaco, do cardíaco nós vamos ao solar, onde esses órgãos, nesse centro de força, também recebem essas irradiações amoráveis. Vamos ao esplênico, onde temos também órgãos importantes que fazem a transformação do nosso sangue, como o baço. Vibremos intensamente pelo nosso plexo solar genésico, onde temos os órgãos da procriação, irradiando muita luz, com respeito. Descendo pelas nossas pernas, nós vamos atingir o nosso básico. Subindo as nossas pernas pela parte posterior, nós temos o básico no final de nossa coluna vertebral. E daí vamos mentalizar a nossa coluna, recebendo toda essa irradiação amorável, de equilíbrio, de cura mesmo, para todos esses pedacinhos da nossa coluna.
vibrando intensamente para que cheguemos até o nosso bulbo raquidiano, passando pela parte das nossas glândulas epífise e hipófise, fechando nesse circuito amorável, para que todos os centros de forças e os órgãos ligados a eles possam receber essa irradiação amorável do passe espiritual, atingindo o nosso perispírito, que é o nosso corpo duplo etéreo, e fechando assim, com muito amor, esses instantes. Se nós já tomamos o nosso passe, vamos continuar vibrando com muito carinho, para que todas as pessoas que estejam à nossa direita, à nossa esquerda, ou lá no fundo do salão, onde quer que estejam os nossos companheiros, que todos possam se beneficiar, Senhor Jesus, dessas irradiações amoráveis que partem primeiramente das vossas mãos, e perpassam pelas mãos dos médiuns, trazendo assim todo o equilíbrio que nós precisamos. E daí para frente nós vamos mudar esse campo vibratório agora, para que todos os nossos amados irmãos que se encontram em hospitais, se temos um familiar albergado em um hospital, que nós possamos vibrar intensamente por ele, e certamente todas aquelas pessoas que ali estão também recebem essas irradiações amoráveis. Os médicos, os enfermeiros, as enfermeiras, e todo esse grupo amorável médico que cuidam da saúde daqueles enfermos. E assim nós vamos irradiando por todos os hospitais, principalmente do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país, para que todos possam se beneficiar desse nosso campo vibratório, por essa nossa doação de amor, de ectoplasma, para que todos possam estar bem. E aqueles que estão prestes ao desencarne, que eles possam também receber essa ajuda dos irmãos espirituais quanto o seu desligamento do corpo físico, para que possam partir para o plano espiritual. E assim, amados irmãos, nós temos essa condição amorável de vibrarmos, como já dissemos, pela nossa cidade, pelo nosso país, e além fronteiras, pelos países que se encontram em guerra, para que haja a paz, para que os governantes possam repensar as suas atitudes e trazer a paz para o mundo. E assim, todas as pessoas, quer do nosso país, quer de outras pátrias, recebam essas nossas vibrações. E aqui no nosso país, que possamos vibrar pelas cidades, pelos estados, para que todos possam receber de nosso Senhor Jesus Cristo esse amparo necessário, principalmente os nossos jovens e as nossas crianças, que possam ser amparados. E assim, toda a nossa cidade, nosso estado, nosso país, recebendo essas irradiações, todo o planeta Terra recebem essas radiações de muito amor. E agora nós vamos passar para o momento da fluidificação das nossas águas, porque enquanto nós tomávamos o passe, as equipes amoráveis dos nossos médicos, biólogos, dos nossos cientistas, prepararam essa água fluidificada de acordo com a necessidade de cada pessoa,
Vibremos intensamente para que essas águas possam receber todas essas radiações de cura. Lembrando sempre de que a nossa água fluidificada pode ser tomada juntamente com os medicamentos que estamos tomando, orientados pelos médicos aqui da Terra. Vibrando com amor, agradecendo por esses momentos, nós vamos pedir agora para o André vir fazer a prece de encerramento para nós, e nós desejamos uma semana plena de muita paz a todos e que possam estar conosco no próximo domingo, se Deus quiser. Agradecidos estamos, Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, conscientes, na certeza que estamos sendo todos muito bem amparados nas nossas necessidades individuais e que possamos, no decorrer da semana, sermos sementes férteis no solo da nossa vida, do nosso viver, do nosso conviver. Sabemos que estamos juntos do nosso Pai maior, que é Jesus, que nos assiste, que nos encoraja, que nos dá esperança a um novo amanhecer. Que Jesus os abençoe. Muito obrigado a todos. Uma ótima semana. Fiquem com Deus. Teu amor, quantos envolveu, tua paz, quantos acalmou. Nos dois lados da vida, tantas almas despertou, confortando os aflitos, mostrando que o bem é o caminho, semeando saber de hoje até o infinito. Com amor enfrentado, com a paz abranda os temporais, com a fé que